O que aconteceria se você soubesse seu lugar no mundo? Seu lugar no mundo. Nova série de mensagens. Hoje um encontro muito especial. Nós do Alto estamos chegando ao final da nossa primeira série de mensagens, O Seu Lugar no Mundo. Que tempo precioso que nós tivemos nestes 4 domingos, 3 deles presenciais, um deles online. As nossas mensagens dessa série estão em nosso site, em nosso canal do YouTube, você pode acessar, compartilhar com as pessoas como Deus falou conosco, e eu espero que Ele continue falando aos nossos corações nesta manhã. Nós sempre estamos iniciando este tempo, essa série de mensagens com a seguinte pergunta: o que você faria se soubesse o seu lugar no mundo? O que você faria se soubesse com clareza a sua vocação? Ou se você conseguisse olhar para a sua história e ver como tudo foi e é completamente significativo para aquilo que Deus está trabalhando em nossos corações, em nossa vida, em como nós fazemos parte da grande história que Deus já escreveu. Eu gosto muito de um livro que diz A Missão do Povo de Deus. O autor chama Christopher White e ele diz assim: nós somos parte de uma história maior. Os primeiros discípulos sabiam o que era essa história, já que tinham suas raízes nela. Nós somos parte de uma história maior. Qual a missão? Qual a missão da sua vida? Qual a missão da sua vida em tempos de crise? Quando nós falamos sobre a nossa história, sobre a nossa vida e o momento que nós estamos vivendo, talvez a circunstância tira às vezes a gente um pouco do centro, a nossa capacidade de compreender aquilo que está acontecendo e como a nossa vida é significativo para aquilo que Deus está fazendo ainda no mundo. Talvez a circunstância, nós corremos o risco de, por causa da circunstância, perder o norte da nossa vida, do nosso propósito, da nossa missão. Por isso este momento é importante, para que nós possamos parar para pensar em qual o nosso lugar no mundo, olhar para a nossa história, lembrar de tudo que nós passamos e como que tudo se torna completamente significativo naquilo que Deus está moldando as nossas vidas e como agora nós podemos colaborar e estamos fazendo parte daquilo que Deus está fazendo. Qual o seu lugar no mundo? Você já parou para pensar nisso? Qual o seu lugar? Em como nós podemos responder às demandas, às questões deste tempo? Hoje, nós estamos falando sobre cumpra a missão.
sobre como nós vamos responder, olhar para as demandas deste mundo e como nós podemos fazer parte. Perceber como a nossa história existem pontos da nossa história que pode colaborar para aquilo que Deus está fazendo no mundo, como que nós vamos caminhar em direção às pessoas. Para isso, eu quero falar sobre um personagem muito famoso da Palavra de Deus, José. José do Egito, ou como nós vamos contar na história para as crianças, José, um menino sonhador. Isso mesmo, nós vamos trazer a mesma mensagem para as crianças após este momento, às 11 horas, só que na linguagem delas. Então depois, na hora do almoço, vocês podem compartilhar e contar o que vocês aprenderam com a Palavra de Deus. Então compartilhe, aproveite que as crianças vão ouvir na linguagem dela para que vocês possam compartilhar, interagir neste momento de almoço e durante esse dia. Mas bom, voltando aqui, nós estamos falando hoje então sobre José, o filho favorito de Israel, um jovem de 17 anos, odiado pelos irmãos, preso porque foi fiel a Deus, superou ressentimentos e a vingança e perdoou. E como esse jovem cumpriu a missão, em como a sua vida foi completamente significativo dentro daquilo que Deus estava fazendo no seu momento no mundo. Nós vamos passar por boa parte da história de José, de Gênesis 37 a Gênesis capítulo 50, lendo algumas partes. Por isso, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 37. Nós vamos começar lendo do versículo 1 ao versículo 10. Gênesis 37, versículo 1 ao versículo 10. A palavra de Deus, ela diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava a seu pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes José. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou a seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viveremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. José viveu em um contexto de crise, um contexto de
crise familiar, por conta do relacionamento com os seus irmãos. Vivia em um momento difícil da família de Israel. Veja o versículo 2. E contava ao pai a má fama deles. Seus irmãos não viviam de forma sendo temente ao Senhor, seguindo a mensagem de Israel. Isso tocava e machucava profundamente a José e também a seu pai. E olha o versículo 3. Odiaram e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Não existia paz nessa casa. Não existia uma conversa só sequer que não terminasse em briga, em discórdia, em rostos virados, onde cada um olhava somente para si. A relação estava muito difícil, uma relação inflamada dentro de casa. Esse era o contexto na vida de José, no texto aqui que nós estamos lendo. E veja o versículo 10. Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. Após José ter compartilhado os sonhos que ele teve, os ciúmes que tinha a respeito de José cresceu no coração dos seus irmãos. Com isso, o relacionamento fica mais inflamado ainda. O que acontece é que Israel estava tentando lidar com essa situação de crise, com esse momento difícil, tentando refletir um pouco sobre o que estava acontecendo. Mas olha a sequência do capítulo 37 e veja o que aconteceu. Israel mandou José encontrar com alguns dos seus irmãos que estavam no campo trabalhando, que estavam no campo pastoreando. José então foi, procurou os seus irmãos, pediu informação a respeito dos seus irmãos, alguém lhe mostrou o caminho. Quando José estava chegando, seus irmãos estavam sentados ali numa roda, alguns trabalhando, cuidando ali dos seus afazeres. Um deles levanta, olha e diz: lá vem o sonhador. Lá vem aquele garoto que teve os grandes sonhos. Vamos ver o que ele vai nos contar. E todos eles já ficaram inflamados naquele momento com a presença de José. E olha o versículo 20. E agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será de seus sonhos. Os seus irmãos, que não eram tementes a Deus, tentaram contra a vida de José. Alguns diziam: vamos matá-lo, vamos jogar aqui nesse poço, vamos jogar aqui ele nesse buraco. Outros diziam: não vamos fazer isso não, vamos deixar ele ali neste buraco, deixa ele aí, vamos ver, vai passar um animal, vai pegá-lo. Depois alguns irmãos se afastaram e outros planejaram algo ainda pior. Vamos vendê-lo. Vamos vender como escravo. Ele vai ser levado para uma outra terra. Vai ser obrigado a viver o resto da sua vida como um animal. Aí a gente pega a túnica dele, suja de sangue, a gente mostra para o nosso pai e diz que ele foi morto, e nós nunca mais vamos ouvir falar de José. Veja que momento de crise. Olha só que momento difícil que José estava passando. Veja a situação da casa de Israel com que ele tinha que lidar. Momentos de crise, momentos difíceis. É desse contexto que sai José. José, ele poderia ser um jovem com todas as desculpas, talvez, para olhar e não seguir a Deus, e não ser temente a Deus. Porque talvez ele olhava e dizia: olha para minha família,
Olha para o que eu passei. Eu fui rejeitado pelos meus irmãos que tinham ciúmes, que tinham medo. Eles tentaram me matar, depois eles me venderam. Veja a circunstância com que José passou a sua juventude. Um adolescente de 17 anos passando por esses momentos de crise. Tenta imaginar como seria a história desse adolescente, ou como seria, talvez para nós, de certa forma, o normal da história deste adolescente. Um homem problemático, porque foi rejeitado, vendido, e sabe-se lá o que fizeram com ele. Um adolescente totalmente rebelde, o que talvez para nós seria muito normal. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e para a vida de José, isto não aconteceu. José não foi moldado apenas pelas circunstâncias, mas o que sustentava a sua vida era a sua fé, o seu temor ao Senhor. Nós vamos ver daqui alguns textos aqui para frente como o Senhor estava com José. Mas é importante nós pararmos para pensar sobre o momento que nós estamos vivendo de crise, sobre a circunstância que nós estamos passando e as nossas reações. As nossas reações falam a respeito sobre como nós entendemos a nossa missão no mundo neste momento. Eu lembro que nessa série eu citei um livro do Stephen Covey e ele diz o seguinte, Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Ele traz o princípio 10/90 e ele diz assim, 10% da vida estão relacionados no que se passa com você. Os outros 90% da vida estão relacionados à forma como você reage ao que se passa com você. 10% está relacionado aos nossos sentimentos, sobre como nós pensamos, como nós olhamos. Os outros 90% estão relacionados com aquilo que nós fazemos diante das circunstâncias. Como as circunstâncias elas estão definindo e moldando quem nós somos, ou como nós permitimos que isso aconteça. E quando nós olhamos para a vida de José, para a história, nós vemos alguém que lidou muito bem com os momentos de crise, com os momentos difíceis da vida e como ele cumpriu a sua missão. Como ele fez uma leitura do momento da sua história e em como ele podia trabalhar e fazer parte daquilo que Deus estava fazendo. Eu enxergo 3 princípios na vida de José. O primeiro é que ele compreendia a sua identidade. Quem ele era, a sua descendência, o Deus que ele servia, o que Deus fez por eles, quem ele era em Deus e como ele fazia parte da história que Deus escreveu. Segundo princípio, eu vejo de um homem que estava sempre pronto para servir. Sempre olhando para as circunstâncias, fazendo uma leitura do momento e o que ele poderia fazer em direção às pessoas. Não sendo sufocado pelas circunstâncias, mas em como ele poderia, o que ele poderia contribuir. E em terceiro, um homem que cumpriu a sua missão, que entendeu a sua história, que entendeu o seu lugar no mundo. Vamos ver esses pontos de forma mais detalhada? Quando nós olhamos para a vida de José, ele nos ensina muito a respeito sobre como nós podemos cumprir a nossa missão, olhar para o nosso lugar no mundo. Para que possamos cumprir a nossa missão, em primeiro lugar, é preciso
que nós compreendamos a nossa identidade. Para você cumprir a sua missão, em primeiro lugar, você precisa compreender a sua identidade. Vamos ver Gênesis, acompanhe com a sua Bíblia também. Gênesis capítulo 39, versículo 1 e 2. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Veja o que aconteceu. José, vendido como escravo, foi levado para o Egito. Chegando no Egito, o Senhor estava com ele. Esse versículo é completamente significativo. O Senhor estava com ele. O Senhor estava conduzindo todas as coisas. Naquele momento só? Não, em toda a sua história. O Senhor estava sempre com José, coordenando a sua vida. E direcionou José para trabalhar na casa de Potifar, um homem muito importante dentro do Império Egípcio, um homem muito importante dentro do governo egípcio. E veja o que aconteceu. Chegando na casa de Potifar, Potifar entregou tudo o que ele tinha para José, para que José possa cuidar para ele, cuidar dos seus negócios, cuidar dos seus bens, cuidar dos seus funcionários, cuidar do gerenciamento ali, da gestão da casa de Potifar, de todos os seus bens. Talvez, nós não sabemos, José era um rapaz bem afeiçoado, um rapaz bonito. A esposa de Potifar se encantou com José, de forma que quis até se deitar com ele. Mas veja a continuação do capítulo 39, versículos 7 e 9. A esposa de Potifar diz para José: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Veja que profundo o que José está falando. Ele entende o seu papel, o que ele deveria fazer, mas lá no finalzinho ele diz: como eu poderia pecar contra Deus? José ele não disse simplesmente como eu poderia fazer algo contra Potifar, que entregou, confia tanto em mim. Em primeiro lugar, o temor de José era para com o seu Deus, que estava sempre com ele. José entendia quem ele era, que os atos da sua vida em direção às outras pessoas, a forma com que ele agia, não falava a respeito somente da sua vida, mas a respeito do Deus que ele servia. Esse era o entendimento de José quando ele diz: como eu poderei pecar contra o meu Deus? Se eu fizer tal barbaridade, se eu fizer tal perversidade, eu estarei indo contra aquilo que o meu Deus me ensinou. Eu estarei indo contra a Deus, o Deus a quem eu sirvo. José entendia quem era Deus, qual era o seu papel, a quem ele servia, mesmo sendo escravo. O Senhor de José não era somente Potifar, mas o Senhor, o Deus que estava acima de todas as coisas.
Isso era muito forte no coração de José. A identidade de José o ajudava a compreender qual era a sua missão em olhar para Deus e em viver de modo digno para o Senhor em uma vida que glorifica a Deus. Quando nós falamos sobre cumprir a nossa missão, é totalmente significativo pensar a respeito da nossa identidade. Em quem nós somos em Cristo Jesus. E veja o que Pedro ele vai dizer sobre nós, sobre quem nós somos, no capítulo 2, versículo 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Pedro está falando sobre a nossa nova identidade em Cristo Jesus e o porquê da nossa nova identidade. Povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou. Para anunciar as grandezas daqueles que nos chamou para o cumprimento da nossa missão, olhando para a nossa identidade, a partir não da nossa história, não da nossa narrativa, mas a partir daquilo que Cristo Jesus ele fez por nós, em como Cristo Jesus se entregou por nós, pagou o preço dos nossos pecados, morreu a nossa morte, levou as nossas aflições, as nossas dores, a nossa falta de significado e missão e nos deu a sua vida. Uma nova missão de proclamar a sua glória. Uma nova identidade. Nós que não éramos povo, agora somos povo de Deus. Nós que éramos escravos do pecado, caminhando para a morte, agora nós somos filhos de Deus, filhos da obediência de Cristo Jesus, caminhando na direção da missão que Ele nos colocou. Compreenda a sua identidade, quem você é, querido irmão. E você que ainda não se entregou a Cristo Jesus, abra seu coração. Abra seu coração para essa mensagem. Oro para que o Espírito Santo de Deus toque em sua vida hoje, neste momento. Eu intercedo para que o Espírito Santo de Deus traga arrependimento para o seu coração, para que você possa reconhecer a sua identidade de pecador, que necessita da graça de Deus. Em segundo lugar, a vida de José nos ensina a respeito sobre como nós podemos cumprir a missão, estando sempre prontos para servir. Para cumprir a missão, nós precisamos estar prontos para servir. Olha o Gênesis capítulo 40, versículo de 1 a 4, diz assim: Algum tempo depois, o copeiro, o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa a seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Deixou aos cuidados de José. Sabe o que isso significa? José estava preso, mas quem cuidava da prisão era José. Isso mostra muito a respeito da identidade de José, do caráter de José. Pensa, José preso, cuidava das coisas, tinha a chave da prisão, cuidava dos afazeres ali da prisão. Porque José sempre expressava o seu caráter como um caráter de um homem digno e temente ao Senhor. E veja a identidade de José impressa aqui neste texto, falando a respeito de quem era José, um homem de caráter, um homem de confiança. Mas veja o que aconteceu, capítulo 40, versículos 6 a 8. Quando José foi levá-los
na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais de Faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Sabe o que aconteceu? José trouxe a interpretação daqueles sonhos. Deus entregou para José uma palavra de sabedoria para que ele pudesse transmitir para estes homens. José, que veio de um contexto de crise, rejeitado por sua família, agora estava preso de uma forma injusta, porque diziam que ele assediou a mulher de Potifar, e isto não foi verdade. E agora José estava pagando por um crime que ele não cometeu. Como seria um coração de uma pessoa assim? Mas veja o coração de José. Ele ainda cuidava da prisão. Era um homem de confiança ali dentro. José estava pronto para servir. José chegou na prisão e notou que aqueles homens estavam com um semblante diferente de outros dias. José se identifica com as pessoas que estão à sua volta. José vai em direção a elas e pergunta: o que aconteceu? Por que vocês estão assim? Então esses homens contam para ele um sonho que eles tiveram. José então traz uma palavra de sabedoria. José estava sempre pronto a servir. Pense se as reações de José fossem contra as pessoas. José não quisesse ouvir ninguém. Mas José estava disposto a servir a cada momento. José estava disposto a servir no ordinário, no agora, nas coisas mais simples do cotidiano. José estava disposto a servir. E veja o milagre, veja algo extraordinário que Deus ele fez. Partimos para o capítulo 41. Sabe o copeiro? Ele foi liberto. José pediu apenas uma coisa para o copeiro do rei: lembra de mim quando você chegar lá, fala de mim para o rei. Mas sabe de uma coisa? O copeiro não falou nada. Passaram-se 2 anos. Então o rei do Egito teve alguns sonhos que ele não conseguia compreender. Então ele estava contando a respeito desses sonhos. O copeiro então lembrou de José. E veja o texto de Gênesis capítulo 41, versículo 12 a 14. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a eles os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. E fui restaurado a minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Aquele copeiro então lembrou daquilo que José fez num momento mais cotidiano do que eles estavam vivendo ali na prisão. Porque José estava atento, olhando para a sua volta. Naquele momento, então, ele conta para o faraó o que José tinha feito. O faraó manda que José venha ao seu encontro. José, então, mais uma vez, pela graça de Deus, consegue trazer uma palavra de sabedoria. O rei do Egito estava preocupadíssimo com aquilo que viria a acontecer. Pois os sonhos dele, na interpretação de José, diria que viriam 7 anos de muita fartura, de muita riqueza, mas também tempos de muita dor, de muita crise. Isso deixou o governador do Egito inquieto sobre como ele poderia governar o seu povo nesse tempo de fartura e nesse momento de luta. E veja o que o rei do Egito, o faraó, disse a José:
Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e de todo o meu povo. Se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. De prisioneiro a governador, de irmão rejeitado, vendido, a governador do Egito. Deus está trabalhando em meio ao ordinário. Deus está fazendo algo extraordinário nas nossas vidas. Por isso nós devemos estar sempre prontos para servir. Devemos, quando nós olhamos para a nossa missão, para a nossa identidade, naquilo que nós devemos fazer aqui no mundo, como nós devemos olhar para as pessoas, estar pronto para servir, estar pronto para participar, estar pronto para sermos significantes na história que Deus já escreveu. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus está comandando essa situação. A questão agora é sobre como nós podemos servir. Como Deus está direcionando a nossa vida a participar deste momento e cumprir a nossa missão. Eu me lembro das palavras de Paulo, quando ele escreve a sua carta aos irmãos da igreja em Colosso, e ele diz... Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, quem vocês estão servindo. Quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos estudando, quando nós estamos em casa com as nossas famílias, quando nós estamos em amigos, tudo que nós estamos fazendo é para o Senhor, pois é a Ele que nós servimos. Ele é o nosso Senhor. José tinha essa ideia da identidade da vida dele. Em como ele servia em cada momento, ele estava preparado, olhando para as pessoas, e Deus fez algo extraordinário. Quando nós olhamos para a vida de José, sobre o cumprimento da nossa missão, nós aprendemos acerca da nossa identidade. Nós aprendemos sobre como sempre devemos estar pronto para servir. E em terceiro lugar, sobre como devemos cumprir a missão. Último capítulo do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Antes, deixa eu te contar um pouco o que aconteceu. Houve um tempo de grande fartura no Egito, um tempo de grande dificuldade, que chegou às outras nações. O Egito como o celeiro do mundo, como o ponto tecnológico do mundo naquele momento, o centro do conhecimento do mundo naquele momento, passava por dificuldade, e todas as nações ao redor, de forma que os irmãos de José vieram ao Egito para poder pedir alimento. Chegaram então, os levaram diante do governador do Egito, que era o seu irmão José. No primeiro momento eles não reconheceram. Chegou diante de José, diz o que eles tinham que fazer. Eles trouxeram um pedido deles. José pediu para que eles fossem buscar o pai. Então eles voltaram para o Egito. O pai lhes contou sobre a sua família, compartilhou a sua história sobre os seus 12 filhos. Mas José olhou e faltava um ali. E ele perguntou. Então os seus irmãos responderam o que aconteceu e mais uma vez reafirmaram a mentira que contaram para o seu pai. Nesse momento, então, José olha para eles e diz: olha, eu estou aqui. Olha o que a história me preparou. Olha como Deus conduziu todas as coisas. José ele não agiu de ressentimento. José não agiu de vingança para com os seus irmãos. Muito pelo contrário. Mas
Veja que interessante, como José compreendeu a missão. Compreendeu naquele momento que ele estava vivendo, por que ele passou por todas as coisas. Por que Deus o tirou de Canaã, passou por aquele momento de crise e trouxe ao Egito. Por que ele teve que passar pela prisão, e ele chega então a ser governador do Egito. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Vocês tentaram contra a minha vida, vocês tentaram me destruir, mas Deus mudou a história, porque Ele é o dono da história. Deus é o dono da história, Deus é quem está coordenando todas as coisas. Deus tornou o mal em bem, para que a vida de muitos fosse preservada, para que José fosse o governador do Egito e soubesse lidar com aquela situação. A vida de José foi completamente significativa na grande história que Deus está escrevendo. Michael Gorin, um grande missiólogo, ele diz o seguinte: nada é mais significativo ao indivíduo do que encontrar o seu papel na grande história que Deus está desenvolvendo. Ele poderá fazer tudo sozinho, mas escolheu um povo pelo qual cumpre o seu propósito. Ele diz para cada pessoa: exerça o seu papel. Nada dá mais significado à vida humana do que isso. Nada dá mais significado para a vida humana do que descobrir o nosso lugar na grande história que Deus já escreveu. Assim como José foi usado por Deus para gerenciar uma nação, e no momento de dor, de dificuldade, não houvesse falta de alimento, e por causa disso a vida de muitos foi preservada. Assim também, Deus usou o seu Filho, Cristo Jesus, que se entregou, que pagou o preço dos nossos pecados, e através da morte de Cristo Jesus, a vida de muitos foi preservada. Através da morte e ressurreição de Cristo Jesus, o significado, o poder encontrar o nosso lugar no mundo, na grande história que Deus escreveu, quando a graça dele vem de encontro às nossas vidas, nos resgata das nossas narrativas, nos resgata das nossas histórias de morte, de dor, de desespero, de uma vida sem sentido. Mas quando a graça de Deus vem de encontro às nossas vidas e nos resgata, Ele transforma. Nós que éramos escravos do pecado, agora filhos de Deus. Nós que não tínhamos vivíamos uma vida sem significado, olhando somente para nós. Agora podemos compreender o nosso lugar no mundo e qual a nossa missão. Que momento precioso que foi esta série de mensagens. Que tempo maravilhoso que nós vivemos esses dias na Igreja do Alto. Antes de terminarmos e orarmos, eu gostaria de deixar 3 aspectos para você refletir e praticar. Primeiro, não são as circunstâncias que moldam os nossos atos. Não são as circunstâncias que devem moldar em como vamos viver. Não deve moldar o nosso caráter, a nossa vida, como vai ser as nossas ações. Mas, em segundo lugar, lembre-se de quem você é. Filho de Deus. E aí sim, como que, olhando agora, através da graça de Deus na sua vida e da misericórdia de Deus, como tudo torna completamente significativo em como nós estamos fazendo parte daquilo que Deus já escreveu. Em terceiro lugar, assuma uma vida totalmente significativa dentro da história que Deus já escreveu. Assuma essa nova vida. Assuma os efeitos de cumprir a sua missão. Assim como José assumiu, contou a respeito dos seus sonhos, assuma essa nova vida, essa identidade, anuncie para as pessoas a graça de Deus, o Deus a quem servimos. Vivemos em um tempo onde as pessoas estão precisando de uma mensagem de esperança. Descobrir o seu lugar no mundo. Por que isso tudo está acontecendo?
que elas estão fazendo aqui e até quando isso vai continuar. Através do Evangelho de Cristo Jesus, que nós aprendemos aqui, que nós ouvimos, que está vivo em nossos corações, nós podemos ir em direção às pessoas. Que você possa ir em direção às pessoas com uma vida completamente significativa. Que nesses dias você possa encontrar o significado da sua vida em Cristo Jesus. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, porque no Senhor nós descobrimos a nossa missão, sobre como o Senhor nos usa na grande história que o Senhor já escreveu. Que cada um, Pai, que está me assistindo neste momento, Deus, ao olhar para a grande história de Deus, para o Evangelho de Cristo Jesus, possa encontrar o seu lugar no mundo, ó Pai. Pessoas que estão perdidas, algumas pessoas que estão aflitas, Pai, com seus corações cheios de desespero, mas eu oro para que a graça do Senhor, que é transformadora, vá de encontro, Pai, à vida dessas pessoas, trazendo a Deus significado, Pai, moldando, trabalhando nos corações, ó Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse tempo. Que essa palavra permaneça em nossos corações e frutifique, ó Pai, em nome de Jesus. Com o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as eternas consolações do Teu Santo Espírito, esteja hoje com todo o povo de Deus. Amém.